Olá, meu nome é Raoni Cosme e seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Beleza Antirracista, uma iniciativa da Aurolab com a Associação Brasileira de Cosmetologia, para a gente colocar em pauta e estimular os tomadores de decisão do nosso mercado a entenderem o antirracismo como vetor de competitividade e não simplesmente como uma oportunidade fofa de criar narrativa que não gera nada para ninguém. E para essa conversa a gente vai ter aqui uma pessoa incrível que é a Luana, que eu já vou até pedir para ela já se apresentar. Minha amiga, quem que é você na fila do pão? Oi, Raoni, oi todo mundo que está assistindo. Eu sou a Luana Teófilo, sou a fundadora da Doorbell Ventures e criadora do painel BAP, o primeiro painel afro-brasileiro de pesquisas online. Sou também uma estudiosa de linguagem, uma mulher da tecnologia, sou mãe da Kim e estou aqui para bater esse papo, vai ser bem legal. Ah, minha amiga, vai ser uma honra, porque a gente tem muita coisa para conversar em pouco tempo e me dá até uma ansiedade aqui. Mas, minha amiga, para a gente começar, a gente sempre faz uma pergunta meio combo aqui, que eu acho que é muito importante, que é, primeiro, o que é beleza para você? E, já pegando o gancho, você sente que o mercado de beleza te representa? Nossa, que interessante. O que é beleza? Caramba, eu acho que a beleza ela tem a ver com harmonia, com uma certa forma de viver e de existir, né? O belo, a beleza como exercício também do dia a dia, de autocuidado, de busca de algo que é melhor, né? Então, nunca tinha pensado sobre isso, o que é beleza, mas acho que a beleza é esse lugar, né? Onde a gente quer ir e quer ser melhor, não só esteticamente, mas organicamente, harmoniosamente. Então, acho que tem a ver com beleza. A beleza me representa? Olha, essa é uma pergunta que ela vai mudando a cada ano, né? Então, provavelmente há 10 anos eu falaria não me representa. Há 10 anos, onde começa a, né, ter essa revolução aí do varejo e do comércio, com certeza eu falaria não, porque quando a gente fala de beleza, a prática de beleza tem a ver com consumo. Então, ser representado por algo também tem a ver com consumo. Então, até então, era muito difícil encontrar produtos que de verdade respondessem às minhas necessidades. Então, eu estava sendo o consumidor que estava se adaptando ao que tinha, quando na verdade é o contrário, o mercado tem que responder ao que a gente precisa. Hoje em dia, Rony, eu vou te falar de forma muito ousada, eu acho que me representa mais do que nunca, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Então, como consumidora, como uma mulher brasileira, né, da cultura, da vaidade, etc., eu consigo exercer, consigo me expressar, mas ainda tem um caminho a ser desenvolvido, com certeza. Daí, perfeito. E é interessante, né? A gente tem a clareza da evolução, mas a gente tem mais ainda a clareza dos caminhos a serem seguidos que estão muito longe, né? Do aceitável, muitas vezes, né? Mas, de fato, um ponto importante, existiu uma evolução em relação ao tema, isso é um ponto importante também. E, amigo, a gente estava tendo uma conversa uma vez, eu achei incrível quando você falou sobre a revolução do Crespo. E eu queria muito pedir para você poder falar um pouco sobre isso, que eu acho que é um tema fascinante. Por favor, o espaço é teu. Fascinante. Realmente é importante documentar, né? Falar a respeito, deixar gravado para o futuro. Porque enquanto a gente está vivendo, a gente não está percebendo, né? O cara que estava na Revolução Francesa, né? Usando o termo revolução, ele não estava sabendo que era aquilo. E aí, depois de anos, você fala, poxa, era o cara da Revolução Francesa, né? E aí já faz, acho que pelo menos uns 30, 40 anos, acho que até um pouquinho mais, começa a Revolução Humanista da pessoa preta, que eu falo que é a Revolução Humanista da mulher preta e negra, que é quando as mulheres, que são a base das culturas pretas, né, são as mulheres, elas começam a fazer uma movimentação social que vai transformando a sociedade de uma forma muito sutil, porém transformadora, né? Transformando de forma transformadora realmente. E há pelo menos uns 30 anos, né, falando de contexto do Brasil, ou falando de América, começa a Revolução do Crespo, que é quando as mulheres pretas, elas simplesmente se revoltam contra o status quo, que até então era estabelecido um modelo de beleza baseado na negação dos nossos traços naturais, e era a negação, né? E observando o padrão de beleza eurocêntrico. E a partir do momento quando as mulheres pretas falam, não, parou. Agora nós vamos ter nossos cabelos crespos
a sociedade se transforma por completo, de forma sutil, dia após dia, crespo após crespo. E por que eu chamo de revolução? Primeiro, pelo resultado social. Pega uma televisão de 30 anos e agora? Como que são as pessoas pretas que estão representadas lá? Há 30 anos provavelmente nem tinha, mas elas tinham uma estética. Qual que é a estética agora? Principalmente aqui no Brasil. Eu falo que o Crespo é um presente da mulher preta brasileira para a mulher preta do mundo. E aí, a partir disso, vários aspectos sociais se transformam de forma sutil. Eu posso falar vários. O varejo. Então, o varejo se transforma. As mulheres pretas não vão mais comprar alisamento. Tem uma transformação de valores muito sutil, porque não teve uma manifestação, as pessoas não foram para a rua. Elas passaram a ter um determinado comportamento com um objetivo que era valorizar a nossa beleza, nossas raízes, o nosso natural. E a partir de tudo muda. Então, eu já falei da estética, muda o varejo, né? Vai mudando o varejo, vai transformando. Eu acho sensacional você ligar a televisão na Globo e ter uma pessoa de cabelo crespo. Antes não tinha nenhum preto, quanto mais uma pessoa de cabelo crespo. Tem várias outras questões sociais, eu gosto de dar um exemplo, a questão legal. Então, já há muitos anos existem leis que, por exemplo, proíbem utilizar alisamento em menores de 12 anos ou de 15 anos. Então, o ECA, outras ferramentas legais proíbem, mas essas leis nunca tiveram efeito de verdade, porque dentro das nossas casas, a cultura ela era aquela, né? Então, e aí, a partir dessa revolução que as mulheres pretas trouxeram, a lei ela não tem mais não é que ela não tem mais eficácia. A lei, o que a lei não conseguiu proteger, agora as nossas crianças estão protegidas, porque fica até um pouco antiestético você alisar um cabelo. Então já é muito mais comum, muito mais natural a gente deixar nossas crianças com o cabelo crespo. Então, um problema social que tinha que ter sido resolvido pela lei foi resolvido pelas mulheres pretas e a nossa revolução. Então, são vários aspectos culturais do mundo do trabalho. Então, não sei se você sabe, eu fui uma pessoa despedida, né, por trançar o cabelo, por usar trança. Então, eu fui vítima dessa violência e que, com certeza, a partir dessa revolução e dessa transformação de ideias, eu tenho certeza que as pessoas se indignam. Todo mundo que eu conto isso, a pessoa fica indignada. Ninguém acha normal que uma pessoa seja discriminada pelo seu cabelo, principalmente o cabelo crespo, que é mais do que um estilo de cabelo, né? É uma cultura, é um ser, é uma identidade. E o interessante também é o quanto que a revolução do crespo libertou os outros grupos. Porque aí, no mesmo momento histórico, as pessoas passam a entender que todo mundo tem direito a ser quem é, que as pessoas têm o direito de ser suas identidades, de ter suas identidades, de ter a sua estética, o seu jeito. Então, ainda falando de beleza, quantas mulheres brancas pararam de alisar o cabelo e hoje tem cacho? Quantas mulheres pararam de pintar o cabelo e hoje usam o cabelo natural? Então, a revolução é isso, é um vírus que se espalha e transforma de uma forma que nunca mais vai ser destransformado. A tendência é cada vez mais, eu acho que dá até uma volta assim no tempo, é cada vez mais a gente afirmar o tanto que a gente pode ser quem a gente quiser. Tanto com o cabelo crespo, com a trança ou com o cabelo alisado também. Já deu a volta no sentido de nós temos a voz e o poder de escolher quem a gente quer ser. Então, a revolução do crespo é sobre isso. E é incrível, porque se a gente pega as dinâmicas de comportamento de consumo, isso é muito importante que você trouxe, como uma ação transforma um comportamento ao longo de uma linha de tempo muito grande, que ela de uma forma orgânica vai evoluindo, né? Como você trouxe, um ponto traz outro, que traz outro, que traz outro, e daqui a pouco o mercado, ou você me representa da forma adequada, ou desculpa, cara. Os players que se adequaram a isso, a gente pode até falar um pouco do que seria a apropriação cultural, de uma forma bem mercadológica, que foi o que aconteceu. Então, as mulheres param de comprar alisantes. Aí a empresa, uma empresa específica,
fala, ué, o que está acontecendo? As pessoas estão parando de comprar. Claro que não é um total, né, gente? A gente sabe que é uma continuação, mas eu acho que para todo mundo é visível que tá uma diferença social. Aí, o que essa empresa faz? Ela fala, bom, vamos olhar o que eles estão fazendo agora. E aí a empresa, ou essas empresas pioneiras que começaram a produzir, principalmente produto para cabelo afro, mercantilizou toda a cultura que aquelas pretas estavam fazendo, que era usar maionese, aí hoje você compra maionese, usar a maisena, tem a maisena, usar o óleo de lixia, por exemplo, que era uma coisa que há 10, 15 anos, lá na internet de antigamente, as pretas já estavam compartilhando, olha, a cozinha faz o gel, ele é mais hidratante, etc. Então, aí é um bom case de apropriação cultural empresarial ou econômica, quando o mercado olha aquilo e transforma em produto. Então, é interessante, porque, de um lado, é uma apropriação, porque é uma apropriação cultural no sentido de tecnologia, conhecimento, valores, etc., mas também é uma forma de expandir uma cultura, porque aí vai para o varejo, expande, já não é mais aquelas pessoas que estavam vendo vídeo e indo lá e preparando aqueles produtos, mas qualquer pessoa onde esse varejo chega. Então é bem interessante isso. É o e é papel interessante também transformador, ele né? ver que uma coisa não impacta a outra. Não Exato. tem problema, é apropriação cultural. Mas é também uma forma de expansão, né? Então a gente já está falando aí de sistemas, de ideias complexos. Perfeito. E o papel transformador da marca, né? Ela carrega valores, e esses valores vão ser percebidos, né? Isso é muito interessante. E uma das coisas que eu queria ver com você é o seguinte, até pela sua percepção e pela experiência de pesquisa, né? Essa relação do painel. Quão importante é uma pesquisa adequada, uma visão por meio de um painel especializado para que a gente consiga decodificar uma cultura e fazer com que ela seja de fato valorada e não puramente apropriada? Ah, é muito legal. Nossa, é tão interessante, né? Porque o painel BAP, que é o primeiro painel afro-brasileiro de pesquisas online, ele nasceu de uma observação de uma trabalhadora. Então, eu sou uma trabalhadora da tecnologia, trabalhava num painel. O painel é um aglomerado de pessoas, né? Vamos dizer assim, uma quantidade de pessoas que vai dar sua opinião. E eu trabalhava fora do Brasil num painel que não tinha um recorte étnico, um painel aberto. E aí eu percebi algumas coisas. Primeiro, que pessoas pretas não participavam muito, eram minoria. E aí eu percebi o seguinte: bom, as empresas cada vez mais investem em pesquisas online. A pessoa humana, ou seja, as pessoas estão sendo representadas por pessoas brancas de 25 a 45 anos. Esse é o ser humano da pesquisa, é dessas pessoas que saem todas as ideias. E dali eu percebi que tinha um problema, tinha tanto um problema de representatividade, quanto um problema também do quão assertivas eram as pesquisas, porque elas não estavam sendo diversas. Como de verdade aquilo estava trazendo insights, ideias positivas e verdadeiras para as empresas. E aí eu percebi isso, e quando eu voltei a morar no Brasil, eu fiquei com esse sonho de criar um painel, até que em 2016 comecei o painel BAP de uma forma assim bem despretensiosa, né, como a gente fala em tecnologia, fiz um MVP, um basiquinho ali, e era eu, uma designer, e a gente foi trabalhando e tal, e foi impressionante, Raoni, como o público adotou. Então aconteceu uma coisa que eu não contava com aquilo, eu achei que eu ia ficar lá, desenvolvendo um tempo, né, brincando de produtos, de tecnologia, depois colocar uma grana para trazer pessoas. Não, porque todo mundo que eu falava, as pessoas entendiam aquilo. Aí você vê a verdadeira necessidade, né? Um painel para pessoas pretas participarem de pesquisa e serem remuneradas. Cara, pesquisa, etc. Então, isso foi muito interessante. Então, desde o começo, a gente já conseguiu impactar. O painel BAP, ele é uma comunidade, tem pessoas de todas as cores, óbvio. A maioria é pessoa preta, periférica. Nós somos especialistas também em afroconsumo, então tem 2 cenários de pesquisa. Você tem a pesquisa, eu vou chamar, né, uma pesquisa normal, onde não é uma pesquisa que está buscando um respondente de determinada cor, por exemplo. Então, homens de 18 a 40 anos que usam tênis.
Essa é uma pesquisa comum. E tem a pesquisa específica para pessoas pretas, por exemplo, pesquisa de cosmética, entre muitas outras. Nossa, tem tantas histórias de pesquisas tão interessantes que já passaram pela BAP. Então, tem a específica e tem a geral. Por que é importante a pessoa preta participar da pesquisa que não é racializada? Porque a experiência de consumo dela é diferente. Então, se eu falar de três, eu vou lembrar de três principais. Uma grande empresa de hospedagem que descobriu no meio do caminho que aquelas empresas que a pessoa aluga a casa dela, sabe essa? Ela percebeu que pessoas pretas tinham menor sucesso na plataforma, porque as pessoas brancas não queriam alugar para pessoas pretas. E aí, quando ela percebe isso? Quando só branco responde ou quando pessoas pretas começam a participar da pesquisa e falar, não, mas eu não sou bem sucedido lá. E aí a empresa que é esperta não vai simplesmente achar que é uma coincidência, vai falar, espera, tá tendo um padrão aqui. E aí teve uma revolução, então eles tiveram que fazer várias alterações, porque especificamente estavam perdendo dinheiro. Porque quando uma pessoa branca não aluga a casa dela para pessoa preta, diretamente perdeu dinheiro. Teve um match de uma necessidade, uma oferta, e não teve um match. O mesmo aconteceu com uma outra empresa de transporte, né, de mobilidade e tal, aplicativo. Mesma coisa. Pessoas pretas tinham mais cancelamento, né? Fora as situações de racismo, de violência. Então, além da gente passar toda a situação de racismo, que eu acho que é tão importante, todo lugar que eu falo, eu tento nunca esquecer de citar isso. Não é só racismo, a gente não consegue consumir. Você quer alugar a casa, você tem o dinheiro, o cara não aluga para você. Você quer pegar o carro de aplicativo, o cara te vê, ele vai embora. E, cara, eu falo assim, de forma descontraída, porque acho que as pessoas não têm noção quão normal é isso. Tipo, é o dia a dia. Você quer ir no supermercado, o cara te segue no mercado. Cara, o cara tá te pedindo de consumir, sabe? E aí que eu falo, que também dá pra gente fazer um painel só sobre isso, sobre o verdadeiro sistema econômico brasileiro, que é o racismo econômico. O Brasil não é um país capitalista. Capitalismo é a pessoa poder consumir. Cara, se eu vou no mercado, eu, Luana, uma pessoa, né, já formada, que estou num nível social onde minimamente o capitalismo falou que eu ia conseguir navegar, tem supermercado que eu não vou porque eu não vou ser seguida e correr o risco de levar um tiro. O pai da minha filha tem lugares que eu falo para ele, não vai lá, não vai, porque pode acontecer alguma coisa. Então, é muito louco você chegar num grau onde você tem que escolher onde consumir, onde você corre menos risco de vida. E é verdade isso, é o dia a dia. E aí, bem, essa empresa também descobriu que os motoristas não estavam parando para as pessoas pretas. Aí tem que fazer todo um plano de educação, né? Colocar lá nas regras coisas que os brancos só vão notar se os pretos falarem, porque para eles é normal. Eles não vão perceber. Eles não vão. Só que quando eles começam a fazer pesquisa, e aí existe o painel BAP, e aí tem uma porrada de gente preta que participa, aí eles vêm, porque eles contratam respondentes, né? Ah, eu quero tantos respondentes. Aí a gente manda uma maioria de pretos. Aí os pretos começam a falar. Aí que a coisa interessante da pesquisa, estruturar ideias. Porque a gente sabe que é, só que a pesquisa ela traz um número. Antes da pandemia, a gente fez uma pesquisa em Salvador, consumo em Salvador. A gente até comentou um pouco antes, né? Aí as pessoas falavam assim, ó, Salvador é a cidade mais preta. Aí, uma grande maioria de pessoas falava que já tinha sido discriminada, tipo assim, 85%. E, desculpa, gente, ai, ficou só aqui. 85% já foi discriminado e desses 85%, 90% diz que não vai voltar no lugar. Claro que tem ali os limites do varejo, né? Se você é um trabalhador, você não tem 70 mil opções, você tem que ir no mercado mais barato. Mas se você vai num shopping comprar uma blusinha, você vai em qual loja que te discriminam ou a outra que também está vendendo? E aí, quando a gente teve esse resultado, a gente pensou assim, quantas empresas falam que faliram ou que não tem público porque a crise econômica, por causa do dólar? Cara, vocês discriminam as pessoas que vêm aqui. Será que isso também não impacta em empresas que não conseguem vender? Então, quando a gente começa a trazer essas ideias para as empresas que são, né, que querem existir no futuro, que estão olhando para frente, porque a maioria não está olhando para lado nenhum. Então, isso impacta também. Então, é muito importante a pesquisa, ela serve para muitas coisas, para documentar,
para demonstrar de forma estruturada, para trazer número. Então, é o século dos dados. Quando a gente consegue chegar nas empresas e demonstrar, com certeza traz um impacto que a gente espera que seja positivo. A gente espera também, Raoni, porque a gente também sabe que tem gente que nega, que eu chamo de data-driven conveniente. A pessoa só acredita em dado quando é conveniente para ela. Quando você mostra o outro que não é, ela fala, não, não tem nada a ver. Isso é o que mais tem em empresa. É o que mais tem. Empresa que fala que tudo é baseado em dados, que também é uma das coisas que, enquanto empresa preta, a gente questiona, porque não é o dado, é a inteligência de um ser humano a partir de um dado, não é o número que vai decidir. O que a gente espera, quando a gente dá consultoria, a gente fala com os clientes, é assim, vamos refletir sobre tudo isso, vamos pensar na sociedade, vamos pensar na história, na economia e interpretar os dados assim. Não pegar, um número maior é melhor e um número menor é pior. Tem empresa que quer fazer isso, né? Tem cliente que não, esse aqui é o bonito, esse aqui é o feio. Então, quer dizer, eu tenho bastante orgulho de trabalhar com painel, eu me apaixonei, como eu falei, eu sou uma mulher da tecnologia, então não era um plano específico para minha carreira, mas eu me apaixonei pela possibilidade do impacto da gente estar aqui conversando agora, de poder juntar inteligência preta, então ter um time todo preto e periférico e a gente poder usar a nossa tecnologia ancestral para trazer ideias é realmente muito maravilhoso. Ah, que maravilha! E, minha amiga, caminhando para o final com um pesar épico, que tá incrível. Te pedi duas gentilezas. Primeiro, que dica você daria para quem ouviu você e falou, eu quero ser Luana quando crescer? E que puxão de orelha você daria para um tomador de decisão que deve estar na cabeça assim, mais um falando, mais um mimimi? Olha, para as pessoas, né, quero ser Luana quando crescer, que legal. Uma coisa que eu falo também em todos os lugares é, gente, a tecnologia é pra gente. A tecnologia é pra gente, cara. Tem um celular na mão. A maioria dos brasileiros já tem um celular na mão. Então, tem tantas possibilidades aqui que depois da Web 2.0, né, que a gente chegou na internet para produzir conteúdo, e aí a internet se transformou num lugar de entretenimento e comunicação, quando é uma ferramenta de conhecimento muito grande. Então, muitas das coisas que eu devo profissionalmente foi eu abraçar a tecnologia como minha. Então, tem o curso online? Eu vou fazer o curso online. Tem uma possibilidade de me comunicar com alguém? Tem uma oportunidade? Então, gente, abracem oportunidades em tecnologia. Tecnologia para todo mundo. O celular está na sua mão. Se tiver uma possibilidade de aprender algo, de se desenvolver, de compartilhar, faça. Isso eu falo para todo mundo. Faça, não pensa que é do outro. Não é só de playboy, não é só de quem está num colégio caríssimo que pode. Cara, o celular está na sua mão. A internet que tem na casa do rico tem na casa do pobre. Claro que eu não estou fazendo de forma nenhuma um discurso meritocrático, mas dando um apoio de falar, cara, tem um lugar que você pode ir, que você pode adquirir conhecimento e está na sua mão. Então, isso eu falo para todo mundo. Para os homens brancos, né, tomador de opinião, já sabemos. Cara, outro dia eu fui falar no banco e tal, e eu falei duas coisas para eles. Primeiro, o homem branco, cada vez mais, ele está perdendo o prestígio dele, nem que seja de forma abstrata, né, no sentido assim das ideias, mas cada vez mais a gente está desmascarando a verdade, né? A verdade está vindo à tona, de privilégio, de muitas pessoas que têm oportunidades no mercado e são medíocres, mas são brancos e conseguem. Então, cada vez mais vai perdendo prestígio e cada vez mais a sociedade vai se montando quanto a isso. Então, tem lei de cotas, ação afirmativa, várias leis que vão moldando devagarzinho, mas vai. Então, um dia eles vão ser a minoria. Vai ter esse dia. Vai ter um dia que as cotas, por exemplo, vão avançar e na escola pública, na universidade pública, vai ser cota para pessoas brancas, que é o correto. O certo é cota para quem... A cota é para o grupo minoritário. O minoritário é o branco rico. Então, na escola pública, o correto seria você ter 10% só para quem é rico e o restante para nós, né? O certo mesmo seria esse. Então, assim, salvem o futuro de vocês e apoiem ações afirmativas para o futuro de vocês. Porque vai acontecer, porque a roda da história sempre gira. Mas, assim, né, sem brincadeira, falando mais sério, eu acho que é uma questão de lógica
organizacional, de inteligência, de estratégia, observar mercados. Então, a gente está na era de que a gente não pode mais deixar ninguém para trás. Você tem que olhar todo mundo. Se você quer permanecer no futuro, você tem que olhar para o futuro. E isso é olhar para pessoas pretas, pessoas pobres, para mulheres, trazer essas pessoas para trabalharem nas empresas. Isso é o mais importante, porque as ideias vão acabando, né? Aquele grupinho de sempre, as ideias dele estão acabando. O que está vindo para o mainstream? Né? Há 30 anos... bom, já 30 não, né? Faz uns 10 anos que eu falo isso, então já deve ser há 40 anos, que a Nielsen nos Estados Unidos tem um painel afro. Então, a Nielsen tem um painel afro nos Estados Unidos. Então, o que a Nielsen fala? Empresa de grandeza e empresa de branco, tá? Quem não quiser confiar em mim, confia neles. Então, o que eles fazem? Eles têm um painel, como é o painel BAP, e eles ficam observando a comunidade preta. Então, eles perceberam que tudo que acontece com o preto no presente é o que vai ser o trend no futuro. Então, qualquer coisa que estiver acontecendo ali, dentro daquele grupo, né, quando você segmenta dessa forma, em algum momento vai virar o trend. Vou dar um exemplo bem bobinho. Há 30 anos, eu ficava pintando o cabelo do meu irmão de loiro, porque a gente ouvia funk em lata. E agora, o que aconteceu? Nevou para todo mundo, né? Agora o cara vai na TV com o cabelinho dele descolorido, mas há 30 anos a gente já estava fazendo isso. Então, o olhar do futuro, o olhar do empresário, do tomador de decisão, que de verdade quer transformar e quer permanecer, é olhar para essas pessoas que ainda não estão sendo vistas o suficiente. Então, a gente vai lutar para ter o nosso lugar e, como sempre, há 500 anos a gente luta para ter o lugar e há 500 anos a gente luta pela felicidade de todo mundo, né? A gente vai tomar. Mas, se eu fosse um homem branco, uma mulher branca que pudesse tomar decisão hoje em dia, era para lá que eu estaria olhando também. Tanto na hora de contratar pessoas para trabalhar, quanto observando as tendências. Por que não vem conversar com o painel BAP? Por que contrata sempre as mesmas empresas de pesquisa? Por que não ver alguém que está falando, cara, tem uma coisa melhor ainda, tem um outro olhar que vocês ainda não viram? Então, esses exemplos, salvem a pele de vocês no futuro, porque um dia vocês também vão ser minorias. Aliás, eu sempre falo que todo mundo pode ser minoria um dia, né? Todo mundo vai ser mãe, vai ficar mais velho, pode sofrer um acidente, estar numa cadeira de roda. Então, ser minoria, todo mundo está sujeito a ser. Então, por isso que a gente sempre tem que apoiar a luta pelo direito, a luta pela inclusão. E visão de mercado de futuro e de desenvolvimento. A gente está cansado do Brasil ser esse país atrasado. A gente está exausto do Brasil sempre ser um país atrasado, porque as pessoas não estão olhando para quem, de fato, já está vendo em possibilidades para o futuro. E, Luana, para a gente fechar, até que você falou, isso é um ponto importante, né? O Brasil é o eterno país do futuro. Por que seus ancestrais... pois é, né? Por que seus ancestrais se orgulham de você? Nossa, que coisa maravilhosa. Olha, porque eu tenho um compromisso individual de honrar todos os dias, todo o sofrimento e todo o ensinamento que fizeram eu chegar até aqui. Então, eu sou o sonho mais insano. Imagina a minha ancestral há 200 anos, se ela ia imaginar que você é um homem preto, eu uma mulher preta, estaremos conversando dessa forma, falando de futuro de negócio, mas nem no sonho mais pirado. A pessoa que pensou nisso há 200, há 100 anos, estava totalmente viajando e a gente chegou até aqui. Então, eles podem se orgulhar de mim, porque todos os dias eu acordo com esse compromisso de deixar um legado, de continuar a história e de deixar um mundo melhor para a próxima geração, porque não é para a gente. Provavelmente, tudo isso que a gente está construindo agora, a gente vai aproveitar pouco, porque a história não vai evoluindo tão rápido. Então, a gente sempre pensa no legado, e eu sempre falo isso também, que no dia que a pessoa preta é feliz, todos os seres humanos são felizes, porque a nossa luta é pela felicidade de todas as pessoas. Perfeito, minha amiga. Agora eu queria te agradecer imensamente, espero que você tenha gostado, porque a gente adorou, foi incrível. Eu adorei, Aninha, você é uma graça, super gente boa, inteligente, um profissional que está no mercado, e você podia ficar tão confortável onde você está, mas você também acorda todo dia e fala, não, eu quero deixar um legado. Sempre. E o mais legal, criar legados com pessoas. Sim, né, de forma coletiva. Nos aquilombar, né, nos encontrar. Exato, isso é incrível. Obrigada por me convidar, estou super feliz que eu vou estar no site com essas pessoas maravilhosas,
Agora sou um de vocês, somos um de nós, e espero que em breve a gente tenha outras oportunidades de conversar, e teremos, com E certeza. com certeza teremos, você faz parte de tudo isso daqui. Então é uma honra ter você com a gente, minha amiga. Então, queria te agradecer mais uma vez, foi incrível. E agradecer também vocês que ficaram até o fim dessa entrevista. Muito obrigado e muito em breve mais entrevistas incríveis para vocês. Até já!